Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Eu queria falar da diferença do nosso Senhor para todos aqueles que o homem tem venerado neste mundo. Existiram pessoas de destaque em várias religiões. Você já ouviu falar de vários. Porém, nenhum desses homens disseram que eles eram Deus ou filho de Deus. E nenhum desses homens venceram a morte. Todos esses homens, assim como Maomé, assim como Allan Kardec, ou Chico Xavier, ou Buda, seja lá quem for, todos esses homens morreram e o seu corpo viu corrupção, apodreceram em seus túmulos. Mas o nosso Senhor Jesus, Ele venceu a morte. Por isso, Ele pode nos dar a vida eterna. Quem é que pode te oferecer algo que nem a si próprio a pessoa tem o poder de vencer? Como poderia, por exemplo, Chico Xavier falar que, olha, vai te dar a vida após a morte, sendo que ele mesmo morreu e foi comido de bichos? Ele morreu e o seu corpo viu corrupção. Portanto, eu sei que Jesus venceu a morte. Jesus é ressurreto. Ele é o único que é ressurreto. E quando alguém te perguntar como você tem tanta certeza, como você pode ter tanta certeza que você está no caminho certo, você pode citar a ressurreição e dizer que a ressurreição faz toda a diferença. Você pode perguntar: quem é o Deus que você conhece? Ou seja, o homem que se dizia Deus, porque não tem nenhum. E quem é o ídolo? Quem é a pessoa que foi venerada aqui nessa terra que você conheça, que tenha vencido a morte e que tenha tido testemunhas que viu ele ressurreto? Porque ainda que alguém venha dizer que morreu e ressuscitou, quem é que viu? Jesus apareceu para os seus discípulos. Jesus é o único que morreu e ressuscitou. Bom, o interessante é que você vê alguns acontecimentos aqui, que eu já logo na leitura, que quando Maria Madalena, primeiro que Pedro e João foram ao sepulcro, não viram Jesus, certo? Não viram, mas creram. Depois você vê que Maria Madalena, ela vê dois anjos. Olha aqui no versículo de número 12. Viu dois anjos vestidos de branco. Se fosse a igreja de hoje, da atualidade, você imagina, só de falar que tem anjo. Eu estava numa igreja uma época que eu vi com o filho do pastor falou: tem dois anjos com as asas abertas lá atrás da igreja. Entrou tudo no mistério, começou a pular, rodopiar e falar em mistério, cantar em mistério. Aí quando ele falava: Jesus está no nosso meio, era aquele amém amarelo. Amém, amém, irmãos, amém. Mas quando falou que tinha um anjo, ninguém viu. O filho do pastor falou que tinha anjo. A igreja, todo mundo, aquilo ali não é fervor, aquilo ali é uma idolatria a anjos. Porque para mim o maior que tem é o Criador e não a criatura, igreja. Eu não vejo aqui Maria Madalena, quando viu dois anjos, ela ficou toda cheia porque ela viu os anjos, porque eu vi dois anjos. Aqui diz que ela viu dois anjos e continuou lá. O que chamou a atenção dela, o que deixou ela maravilhada, foi quando ela viu Cristo ressurreto. Quando ela viu Jesus, é que ela, Rabone. Você reparou que existia aqui um decorrer das coisas, tem uma sequência de acontecimentos. Jesus veio, nasceu da barriga de uma virgem, viveu uma vida perfeita, o seu ministério foi confirmado, ele foi entregue nas mãos de pecadores, ele sofreu, ele foi crucificado, ressuscitou. E a pergunta que eu te faço agora: se quando Maria Madalena viu Jesus, Jesus ficasse ali com Maria Madalena e não prosseguisse o seu ministério,
De que adiantaria tudo isso que ele já havia feito? Existe uma sequência de acontecimentos na história que Deus tem para mim e para você, e essa sequência ela deve ter o seu prosseguimento. Ora, Jesus estava ali e ele disse: não me detenhas, não fique me segurando, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Aquilo tinha uma aparência de culto, só que enquanto Jesus ficasse ali, o prosseguimento ficaria parado. Repare que existem coisas em nossa vida que podem nos segurar e impedir que os planos de Deus se cumpram em nossa vida, porque alguma coisa pode estar prendendo você, entende? Ora, era algo que tinha aparência de culto, sim ou não? Tinha aparência de culto. Jesus estava sendo exaltado por Maria Madalena ali, naquela hora, mas aquilo ali não estava gerando frutos, porque enquanto Jesus estava ali, ela tentava segurá-lo. Ele demonstrou que isso não deveria acontecer, e ele fala: não me detenhas. Nós, os cristãos, temos que ter coragem de chegar e falar, ainda que magoe, ainda que chateie, chegar e falar: olha, não me segure. Existem tantas coisas que segura, que pode prender. Então tem coragem de falar: olha, não me detenhas, não me segures. Por quê? Porque existe algo maior para acontecer na minha vida. Ora, se Jesus não subisse aos céus, ele disse que se ele fosse, ele mandaria quem, igreja? Quem? Não é possível que a igreja não vai falar? Espírito Santo, Consolador. Se eu não for o Consolador, não vem. Ora, ele falou que se ele fosse, ele ia fazer o que lá? Preparar. Agora você imagina, o que é mais importante? Ficar parado ali, sendo exclusividade de Maria Madalena naquele momento, ou subir, ou correr os planos, vai avisar seus irmãos, porque existe algo para acontecer aqui, algo maior para acontecer, e tem que acontecer. Nós precisamos de colocar prioridades em nossa vida cristã. Ainda que venha magoar alguém, você tem que saber o que é mais importante, e aquilo que for mais importante, você deve colocar isso como prioridade na sua vida, no seu ministério com Deus. E enquanto você não fizer isso, tudo fica parado. Eu não preciso de muita coisa para falar isso. Quando Sodoma e Gomorra foi destruído, antes de Sodoma e Gomorra ser destruído, o que é que os anjos falaram para Ló? Vai logo, vai, porque enquanto você não sair daqui, eu não posso fazer nada. Imagine um anjo falar isso, um anjo de Deus: pai, enquanto você está aqui eu não posso fazer nada, se apresse. Imagine a presença de uma pessoa num lugar que não deveria estar ali, em Sodoma e Gomorra, segurar o plano de Deus. Por quê? Porque Deus não ia destruir enquanto ele estivesse lá. Então existem situações que ficam como se estivesse prendendo, você entende? Quer que eu te dê exemplos? Se Jesus permanecesse ali, fica aqui com Maria Madalena, por exemplo, é como se Deus, ele falasse assim, metáfora, tá? Deus sabe onde você está e o que você está pensando, mas eu vou fazer aqui uma história para que você entenda. Como se Deus falasse: cadê meu filho? Tem coisa para acontecer, cadê ele? E se chegasse um anjo e falasse assim: então, ficou lá falando com Maria Madalena, né? Mas enquanto ele não vier aqui, e o restante das coisas tem que acontecer, sabe, Deus ele tem planos, mas aquilo ali não poderia segurar Jesus. Então isso é um exemplo de Deus, porque quando Jesus ele sobe,
Ele envia um Consolador. E lá em Atos 2 você vê que os discípulos receberam o Espírito Santo e todos começaram a falar em línguas conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Foram batizados com o Espírito Santo. O derramamento, o Pentecoste que aconteceu. Por quê? Porque Jesus foi, o prosseguimento aconteceu 50 dias depois. Mas é isso, porque deu andamento, porque foi algo que deu andamento. Então nós temos que começar a pegar um pouco disso. Lembra de Neemias? E eu não vou ficar citando, mas eu vou falar para você. Neemias capítulo 6, versículo 3. Ele estava fazendo a muralha. Sanbalate, os inimigos da palavra, veio ali para tentar parar Neemias. Viu? Vamos lá, vem cá, vamos conversar um pouquinho. Tem algo bom para você. Neemias mandou avisar. Diga a ele o seguinte: eu estou numa grande obra, não posso parar, porque se eu parar, esta obra ficaria parada. Você entende? Então às vezes o diabo, ele fica tentando te puxar com alguma coisa, para tentar prender a tua atenção, a algum vício, algum hobby, alguma coisa que nem tem aparência de pecado, mas aquilo te prende, aquilo acaba te prendendo, e o processo que Deus tem na tua vida fica parado. Isso não pode acontecer. 2 Timóteo 4,7, o apóstolo Paulo fala: combati o bom combate, completei a carreira. Já imaginou um homem como Paulo, evangelizou, apedrejado, preso, prisão, açoitado, no finalzinho da vida dele, ele não completa a carreira? Terrível. Então, existe um plano de Deus. Deus tem um plano. Cristo também tinha ali um segmento. Ora, aquela era a ordem: não me detenhas. Temos que ter coragem de chegar em pessoas que nos amam, nos amam muito, como Maria Madalena, por exemplo, que nos ama muito, e fala: não me segure. Fica aqui, bababá, olha o que eu trouxe para você, dá um presentinho aqui, você está bonito hoje, está com aparência hoje, viu? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas é dia de culto, mas depois você vai, próxima semana você dá um jeitinho de ir, você não é de faltar, não tem problema, não me detenhas. Existe um plano de Deus para a nossa vida. E Deus, ele tem pressa para fazer, sabe por quê? Porque está chegando tempos difíceis. Enquanto nós ficamos ali presos, fica parado. O ministério que Deus tem em nossa vida fica parado, porque algo está nos segurando. Exemplos que eu vou dar. Aparência de coisa, culto. Se Jesus ficasse ali, ele teria uma pessoa aos pés dele, os discípulos, pessoas que ainda não tinham sido batizados com o Espírito Santo, o Consolador não viria, as moradas não iam ficar preparadas. É um bom negócio, sim ou não? Sim? É um bom negócio? Tem gente já respondendo certo. Parece aquela brincadeira. Lembra daquele negócio lá na televisão? Você quer trocar sua bicicleta por um pirulito? Sim! Deus tinha coisas tão grandes para fazer, e às vezes é assim na nossa vida. Parece que você acha que não, olha, assim tá bom, desse jeito tá bom, olha, eu estou sendo reconhecido, tá bom. E Deus tem coisas grandes para fazer. Se for preciso magoar, então vou magoar. Se for preciso falar, então vou falar. Se for preciso falar, não me detenhas, fala, não me detenhas, mas dá prosseguimento à obra que Deus tem na tua vida. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ora, quando nós falamos sobre obras paradas, em Gênesis 19, versículo 22, é algo incrível quando eu disse sobre o anjo, porque nós não temos às vezes o pensamento de que algo tão grande de Deus em nossa vida pode não ser feito
por causa de alguma coisa que pode estar nos prendendo. Quando eu trabalhava com informática, eu puxava uma placa-mãe, eu puxava uma peça, ela não vinha. Eu via que o meu amiguinho do lado puxava, falava, não, já soltou, ele quebrava. E eu falava, olha, eu não falei para você que tinha um parafuso? Sempre quando você puxa uma peça, e essa peça não vai, existe alguma coisa que está segurando ela. Você pode pegar e abrir, tem uma etiqueta, o parafuso está debaixo de um adesivo, tem alguma presilha que está segurando. Sempre quando uma pessoa, ela está sendo detida, por mais que talvez nem ela perceba, talvez nem a própria pessoa tenha ciência disso, porque como aquele parafuso escondido debaixo do adesivo, existe alguma coisa que pode estar prendendo a gente, pode estar segurando, e Deus ele quer fazer, Deus quer operar, mas nós precisamos estar livres para Deus. É como a mesma metáfora, é Deus falando, cadê tal pessoa, cadê tal irmão, cadê tal irmã? Por quê? Para dar prosseguimento no ministério dele, prosseguimento no ministério dela, na promessa dele, na promessa dela. Tem alguma coisa que está detendo, tem alguma coisa que está segurando, tem algo que está prendendo. Quando você está livre para Deus, as coisas acontecem em nossa vida. Às vezes, é triste, muito triste pensar que muita gente morreu amarrado em coisas, muita gente morreu preso em situações, muita gente morreu no vício, morreu na bebida, nas drogas, na prostituição, na incredulidade, enroscado com alguma situação, enroscado com algum contrato, enroscado com alguma pessoa, qualquer coisa você pode colocar aí. A pessoa morreu daquele jeito, e muitas pessoas vão morrer assim. Algumas pessoas vão se levantar e vão dizer, não me detenhas, porque tem coisas que são mais importantes em nossa vida.